Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 2 de maio de 2014, com os fechamentos do dia 30, quarta-feira, véspera do feriado, de 30 de abril. Ibovespa caiu um pouquinho, 0,4, ficou ainda no espaço em branco, dessa vez até entre máximas e mínimas, né, não só os leilões. A mínima dele até tocou lá no suporte, 51.250, o suporte 51.254 e voltou. Então ele fez um pavio grande para cima, que indicava alta, fez um pavio grande para baixo, que indicava uma leve baixa e fez a leve baixa, fez outro pavio aqui. Então na sexta-feira, sendo que de feriado, deve ter um volume menor, já teve um volume menor nessa quarta-feira, né? Lá dentro do sanduíche de feriado mesmo, o volume deve ser ainda menor, mas pode ser que ele vá testar esse lado de cima aqui dos 52.100 pontos. Tá? Uma possibilidade aí para o Ibovespa, mas quem sabe na semana que vem é que a gente tenha uma definição mesmo do lado que ele vai. É interessante a gente notar que ele teve um volume muito grande nessa terça-feira de compra, né? E acabou na própria terça-feira mesmo voltando tudo. Ou seja, o índice não está com tanta força assim na ponta compradora, por mais que ele tente, ele não conseguiu subir. Agora o Banco do Brasil, lembra que eu falei que ele está na área intraprojeção aqui, seguindo naquela indefinição entre o 2301 e a linha de Fibonacci-Funk, que está torta, então não tem valor fixo. Ele caiu um pouquinho, mas ainda totalmente no espaço em branco que a gente tem, né, na casa dos 23, tá? Ele pode muito bem subir um pouco para chegar na casa dos 24, mas a gente tem agora no 24,36 uma resistência porque a linha do Fibonacci já chegou aqui. Tá? Se romper para cima isso daqui, pode bater aqui no 25 e 20. Dessa vez já tem uma projeção mais gordinha, né? 3,5% para chegar até lá. Se romper o 23,01 para baixo, a gente pode ver aqui um monte de mínima tentando, mas nenhum leilão conseguindo, né? Se ele romper o 23,01 para baixo, aí sim ele pode trabalhar como alvo nessa linha do Fibonacci aqui. Tá, ó, essa linha inclinada do Fibonacci aqui, que agora está na casa dos R$ 21,90. Muito bem, agora vamos falar da Vale. Vale que. Deixa eu abrir o monitor de gaps. Gaps. A Vale que tinha feito um gap para baixo aqui, muito parecido com o que ela tinha feito aqui da outra vez, né? Ó. Agora ela fez mais um gap para baixo. Isso daqui já fez, bem provavelmente, esse 2577 aqui é o fundo. Está bem próximo do outro fundo que eu chamei de cabeça, do ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Então, a partir daqui, como ela tem esse segundo gap, que já é um gap de exaustão, ela deve voltar para começar a fechar gap, né? E fechar esse gap aqui. Esse gap aqui que abriu, ele foi um gap de ontem para hoje, mas a máxima dele de hoje com 26,55, a mínima de 26,55 aqui atrás, ó, 2 dias para trás. Esse gap aqui, na verdade, ele não está aberto pelos últimos 3 candles, está aberto só pelos últimos 2, né? Então não é um gap tão forte, deve fechar isso aqui bem tranquilo, até porque ele não está aberto para um dia para trás, deve fechar um dia para frente de novo. Esse gap aqui em cima, que é o mais crítico do 27,40, tá? Esse valor aqui, né, 27,40. Né? Então ela pode vir fechar esse gap aqui do 27,40. E aqui a Vale, parece que ela está montando alguma figura aqui nessa região. Se a gente entrar no gráfico de 60 minutos dela, ó, parece que tem uma figura montando aqui nessa região. Começou o dia bem negativo, né? Todo mundo negativo, fez umas mínimas, e algumas ações fizeram mínima logo no comecinho do dia. Isso aqui foi esse dia 30 do 4, tá? Depois voltou. Ela está caindo em blocos, né? Então a gente tem uma linha de tendência para ela aqui, ó. Falei que dá para ver alguma coisa. A gente tem uma linha de tendência para ela aqui que está no limite. Se ela continuar de lado aqui na casa dos R$ 26, ela rompe essa linha de tendência e começa a vir buscar esses gaps aqui para cima, tá? Esse que é a lógica aqui da Vale, né? Então ela tá muito pertinho de começar alguma correção, pelo menos de curto prazo, para ver se forma aquele segundo ombro, do ombro, cabeça a ombro. Agora a figura está bastante deformada já, então pelo menos
ir até os R$ 30, pode ser que a gente encontre alguma figura que mostre isso. Aqui a Petro, que formou um BB, ela tinha formado uma estrela cadente nessa terça-feira, né? Segunda e terça-feira ela formou uma estrela cadente. Com esse corpinho real de hoje, ela forma uma estrela da noite, que aí já tem os 3, né? Junto com estrela cadente e os bebê abandonados de corpos reais aqui, tá? Os corpinhos reais formam um bebê abandonado. Então tem três padrões de candlestick aqui apontando uma queda para a Petrobras, e essa queda deve levar o papel de volta para o 15,66, no limite aqui o 15,10. Se ela perder do 15,10, voltar para casa dos 14, daí a gente vai ter uma projeção de topo duplo de R$ 1,93 a partir dos 15,10, que pode jogar o papel de volta lá para casa dos R$ 13, né? Lembra que o ponto mais negativo dele chegou a ser R$ 12, agora está 11,81 porque está corrigido já por provento, né? Ela pagou provento e corrigiu o gráfico para baixo, chegou a ser 12 e pouco, então se ela voltar para os R$ 13, vai estar muito próximo da mínima aí que ela fez esse ano. Tá? Então a Petrobras realmente tem um sinalzinho mais pessimista para ela aqui. Para encerrar, vamos falar do Dow Jones. Abre aqui o nosso amiguinho Dow Jones. Muito bem, Dow Jones que vem para os 16.580. Se não me falha a memória, deixa eu ver se é o fechamento mais alto. O fechamento aqui no dia 31/12 foi 16.576. Esse foi 16.580. Aqui atrás a gente tem fechamento de 16.572, 573. Foi o fechamento mais alto da história, né? Não foi a cotação mais alta da história, que aconteceu aqui atrás no 16.631, no dia 4/4, mas fez o fechamento mais alto da história. Isso quer dizer que o Dow Jones está com toda a pinta de ir testar os 17.000 pontos. Tá? Claro que ele vai ficar mais algumas semanas aí nadando para chegar lá, mas ele está dando toda a pinta de que ele quer ir testar os 17.000 pontos. Caso contrário, ele não teria essa força para fazer esse fechamento aqui no patamar em fechamentos mais altos de todos os tempos. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.